Amados irmãos, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Sejam bem-vindos a mais um Momento da Palavra, nesta manhã de terça-feira, dia 10 de março de 2026. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, sempre falando aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Amados irmãos, nós somos agradecidos a todos vós que têm ouvido a palavra todos os dias, têm orado por nós, têm nos incentivado também, demonstrado esse amor cristão, esse amor puro para conosco. Só pedimos aos irmãos que toda glória seja dada ao nosso querido Salvador, porque sem Ele nada podemos fazer, nem eu, nem você. É Ele, por Ele são todas as coisas. Sejam bem-vindos. Agradecemos também a todos que são inscritos e também aqueles que fazem seus comentários todos os dias. Nós sempre gravamos na noite anterior e ontem, seja hoje, segunda-feira, eu estava lendo comentários e me encheu a alma de alegria, porque eu vi ali comentários com muita sabedoria, falando sobre a mensagem que foi pregada ontem, colocações lindas sobre a palavra do Senhor. É bom os irmãos dar uma olhada também nesses comentários, porque é um interagindo com o outro. Essa família, Cristo em vós, esperança da glória, ela vai se unindo cada dia vai acrescendo. Aqui na terra, com certeza, nunca vamos nos ver todos, mas na glória, nós nos encontraremos. Nós nos encontraremos. Uns já estão descansando no Senhor e outros estão por aqui ainda, mas a nossa esperança, o nosso olhar é no caminho eterno que nos leva à glória. Neste dia de hoje, eu lendo Provérbios de número 30, ou capítulo 30, um provérbio que não é de Salomão, mas é de Agur. Ele se achava um homem bruto, rústico, pequeno, que não tinha sabedoria humana. Diz aqui no versículo 2 do capítulo 30 de Provérbios. Mas o que ele escreveu nesses versículos aqui, que são 33 versículos do capítulo 30 de Provérbios, é pura profecia, coisa linda, clara. Você lendo, relendo, vais entender o que ele queria dizer. E vamos ler agora o versículo 5 e o 6 e até o 8. Toda a palavra de Deus é pura, e escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Olha o que ele diz no versículo 7. Duas coisas pedi a ti, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a maldade e a palavra mentirosa. Primeiro que ele pediu, afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Repito, vaidade e mentira. Afasta de mim. Não me deis nem pobreza, nem riqueza. Mantei-me do pão da minha porção, de costume. Aqui a gente pode ver que não foi Salomão que escreveu, mas era um pobre homem que queria só a porção dele necessária. Agur. Esther, eu creio que nós tivemos um grande privilégio de conhecer a palavra desde que nascemos, não é?
e sempre foi o livro, o que mais se falava na nossa casa, era, tanto na tua como na minha casa, no nosso velho lar, era sobre a palavra. Nada se falava além disso. Era a palavra de Deus. E nós nos lembramos muito bem disso. Como? E como? Aqui, como esse escritor, coisa linda, ele se achou nada, ele se achou ninguém, achou-se sem valor. Mas uma coisa ele tinha, ele recebia do Senhor como uma profecia e passava para nós. Irmãos, eu lembrei-me agora sobre isso. Quando eu era criança, que eu fui na escola, a gente começa a aprender as letrinhas cursivas. E eu, quando comecei a aprender a ler, a juntar as letras, eu cheguei em casa muito feliz. Disse, pai, eu já aprendi a ler, pai. Já aprendi a ler, eu toda feliz. Meu pai sentou-se assim no chão, no canto da nossa sala. Ele estava com a Bíblia aberta. Ele disse, vem aqui então e lê isso aqui para mim. Se tu sabes ler, lê. Eu disse, não, pai, mas não é isso aqui que eu aprendi. Porque eu tinha aprendido letra cursiva. E essa não era. Daí ele disse, hoje eu entendo que era como uma profecia. Ele disse, minha filha, quem não souber esta palavra aqui, pode ser o maior doutor, a pessoa mais inteligente, mas ele, perante Deus, ele não sabe nada. Quem não sabe ler. Porque ele não sabe ler e compreender esta santa palavra. Hoje eu tenho isso como uma profecia. E ali, como esse homem também. Ele se achou humilde, mas ele entregou uma profecia para nós hoje, né? Toda a palavra de Deus é pura. E ela é um escudo, algo para nós nos defender. E nós nos defendemos sempre com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Agradeço a Deus pelos irmãos que têm orado por nós. A gente lê nos comentários. E às vezes a gente se sente com pouca força física. Mas se lembra, eu me lembro, mas tem alguém orando. Os irmãos dizem que oram por nós, como nós oramos por eles todos os dias. E aquilo nos fortalece. Muito obrigada, irmãos, muito obrigada. Louvamos a Deus, irmão, por essa família. Aleluia. Repito, que nós não conhecemos, que falam coisas tão lindas. Aleluia. Comentários tão lindos. Tem dia que chega quase a 1000 comentários. É só o amor de Deus que pode fazer isso. Nós não temos nada de importante na nossa vida. Nada de interessante. Mas é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. Que nos uniu e vai nos unindo cada dia mais. Anuncie esse nome. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Te junte a nós. Ainda que na terra, como já disse, não vamos nos conhecer. Mas na glória eterna, nós veremos. Agur disse aqui no versículo de número 2, na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho o conhecimento de homem. Ele era uma pessoa muito humilde, mas o Senhor o revelava para ele essa grandiosidade. Aleluia. E veio parar aqui no meio dos provérbios de Salomão, não é? E no versículo de número 5, como já citamos, toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Quantos que procuram acrescentar coisas, inventar coisas que não estão na palavra. Ou se estão na palavra, torcem, distorcem e faz da palavra, isolam versículos para se beneficiar deles e assim vão levando e enganando o povo. Meu querido irmão,
as filosofias. O apóstolo Paulo falou em vãs filosofias. Vamos aqui para o que foi dito para a igreja. Colossenses, capítulo de número 8, capítulo de número 2, versículo de número 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo de Cristo, e não segundo o rudimento de Cristo, ou não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Estais perfeito nele, que é a cabeça e todo principado. Amém. Irmãos, nós não podemos esquecer disso, que nós vivemos nesse meio perigoso, muito perigoso. Lendo um dos comentários hoje, um irmão falando sobre as filosofias dos homens hoje, acerca do Evangelho, que são criadas para beneficiar eles próprios. As teologias que não vêm da fonte, porque tem uma fonte só que é da teologia, teo, que vem de Deus, teu, Deus. Tem tantas fontes estranhas hoje que nós precisamos ter cuidado. E é para esses homens e mulheres simples que o Senhor vai revelando. É para os agur desses dias que buscam e o Senhor revela coisas profundas, coisas que ninguém disse, mas o Senhor diz para ele. Lembro-me de uma coisa agora, a Esther contou um testemunho de quando ela era menina, que disse que aprendeu a ler, e o irmão Cecílio, o pai dela, quando ela chegou em casa assim, pai, já sei ler, então senta aqui e lê a palavra. Ele estava com a palavra na mão, com certeza esperando o almoço ficar pronto, veio do serviço, era a palavra, sentado ali no canto da sala, leia a Bíblia. Não, pai, não é nessas letras aí que eu aprendi a ler, não é letra impressa, eu aprendi lá na escola, o que eu escrevi, o cursivo, aquilo que a professora escreveu no quadro. Ele disse, filhinha, quem não sabe ler a Bíblia, não aprendeu a ler ainda. Quando você aprender a ler a Bíblia, a palavra, aí você pode dizer que se aprendeu a Bíblia, aprendeu as Escrituras, porque ele, meu sogro, aprendeu a ler na Bíblia. A minha sogra aprendeu a ler na Bíblia. Quantos irmãos daquele tempo aprenderam a ler na palavra, na Bíblia? Iam para a igreja e aprendiam, o Senhor ensinava, era o professor. Eu me lembro, irmãos, dá tempo ainda de eu contar, rapidinho. Na minha aldeia, meu pai era funcionário da antiga FUNAI, Serviço de Proteção aos Índios. Morávamos numa aldeia indígena. E quem era nosso professor de escola bíblica de manhã era um índio ainda da floresta, ainda ele tinha o sinal do botoque aqui no seu lábio inferior. O irmão Dili Cuitá. Ele um dia ensinando para nós a lição lá debaixo do pé da laranjeira, sentado em cima de uns tocos de madeira. Ele pegou uma varinha na mão e riscou no chão, na areia. Ele disse, vou mostrar para vocês o inferno e o céu. E ele primeiro fez o caminho que ia para o inferno. Um caminho largo. Lá no final ia estreitando e ele fez, aqui tem um poço. Tem um buraco muito grande, cheio de fogo. E quem vai por esse caminho vai cair no fogo. E dentro desse fogo tem um bicho que nunca morre. Isso nunca saiu do meu coração. E ele fez outro, agora eu vou mostrar para vocês o caminho que leva para o céu. Ele pegou a mesma varinha e começou
riscar e nós olhando, meninos e meninas, olhando entre caminhos estreitinhos, subia, vai subindo, subindo, depois lá em cima tem um portal, uma porta eterna, nós entra para lá para a porta e tem um céu de luz, tem um lugar lindo, uma cidade linda preparada. Esse velho índio me ensinou isso, eu nunca esqueci, foi em 1954, 55, nunca saiu da minha alma. Estes são os que o Senhor confia a palavra dele, confia o ensino para ele, e ele nunca esquece e passa a lição também para os outros. Querido e soberano Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Oh, Rei da Glória, nós nunca sabemos, Pai, até quando nós vamos poder falar desse teu amor sobre a terra, mas enquanto estivermos por aqui, nós vamos anunciar esses mistérios da tua palavra. Espírito Santo querido, aleluia, tu estás aqui conosco, aleluia, ajuda teu povo, Pai, orienta teus filhos em toda a terra. Nós te pedimos forças, Senhor, para vencer e vencer Satanás. Sim, Pai, com suas artimanhas malignas que vêm contra nós. Ajuda o teu povo, é o pedido do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, até amanhã na santa paz do Senhor. Querendo o Senhor, a gente vai estar por aqui outra vez. Amém. Amém.